Vamos voltar a São Paulo, uma dor de cabeça hoje para milhões de pessoas, porque os motoristas e cobradores aqui de São Paulo decidiram fazer uma nova paralisação por 24 horas. A Beatriz Manfredini está acompanhando tudo desde as primeiras horas da manhã. Beatriz, então é a segunda paralisação total aqui em São Paulo. Queria que você falasse aí desse dia bastante complicado para aquele que precisa dos ônibus, o trabalhador aqui de São Paulo. Bom dia. Segunda paralisação em 2 semanas, né, Marcelo? Bom dia para você também, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. E paralisação de ônibus quer dizer dor de cabeça para a população, a gente sabe, né? Por quê? Vamos começar falando por que dessa paralisação, né? Há 2 semanas atrás, então, tivemos também uma paralisação que durou 15 horas. Na época, o Sindicato dos Motoristas e dos Cobradores de Ônibus, eles pediam por um reajuste salarial. Conseguiram um reajuste de 12,47%, mas agora eles dizem que outros pedidos que estavam sendo reivindicados aquelas 2 semanas atrás não foram atendidos, como, por exemplo, hora de almoço remunerada, também PLR e plano de carreira. Então, por isso, eles decidiram paralisaram as atividades à meia-noite desta quarta-feira. Então, desde cedinho tem transtorno para a população, né? São 14 empresas de ônibus que não estão circulando, são 6.008 ônibus parados, ou seja, 51% da frota de ônibus não está funcionando. Neste momento, eu falo aqui do terminal João Dias. A gente consegue ver atrás de mim uma movimentação de pessoas, mas é porque aqui, ó, o terminal, ele faz ligação com a linha 5 Lilás do metrô. Então tem um pessoal circulando pelo metrô que virou uma das únicas alternativas aí de transporte público hoje, além dos trens. Já quando a gente olha para o outro lado aqui do terminal João Dias, realmente aonde ficam os ônibus, a gente consegue ver que não tem nada nem ninguém. O terminal está completamente vazio, nenhum ônibus passou por aqui desde que eu cheguei e as pessoas também não passaram. A gente circulou por outros terminais, como por exemplo o Capelinha e o Pinheiros, e muitos deles, nem o comércio, né, esses lugares que vendem um café para o pessoal de manhã ou alguns aparelhos eletrônicos para quem precisa, nenhum comércio abriu praticamente, porque eles já sabiam que as pessoas não estariam lá. Então as alternativas foram para a população o metrô, a CPTM e também os carros de aplicativo. Muita gente acabou optando por tentar circular ou até mesmo dividir um carro de aplicativo. É bom a gente lembrar que eu comentei isso, olha, que só 51%, aliás, que 51% da frota está parada, então só 49% da frota está operando, e essas porcentagens estão abaixo do que foi determinado pela Justiça. A Justiça diz que nos horários de pico o sindicato tinha que manter 80% da frota funcionando e nos horários de não pico, os horários comuns, 60% da frota. Pela manhã nós conversamos com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que disse que a prefeitura e a SPTrans pediram para que a multa, que é de R$50 mil por dia de descumprimento, seja ampliada, e o prefeito Ricardo Nunes também criticou bastante o sindicato, a greve e essa falta de ônibus, falta desse cumprimento mínimo aí de frota. A gente tem um trechinho dessa fala, vamos acompanhar. E o presidente do sindicato vai na imprensa e de peito aberto fala que não vai cumprir, quer dizer, então é um afronto à justiça. Nós estamos num Estado democrático de direito, o respeito à legislação, o respeito à decisão judicial, isso é para todos, né? Para todos, inclusive para o sindicato dos motoristas e cobradores. Então a gente vai pedir que o judiciário faça valer, né, da sua estrutura e da sua responsabilidade com relação ao cumprimento, com relação a eles serem não atendido essa questão. O sindicato, ele respondeu às falas do prefeito, disse que as falas são levianas, covardes e infelizes e que a prefeitura não está valorizando os profissionais dos ônibus que trabalhavam durante a pandemia, se contaminando e até mesmo vindo a óbito por conta da Covid-19. O fato, Marcela, que segundo a SPTrans, 1,5 milhão de passageiros foram prejudicados já na manhã desta quarta-feira e que tem uma reunião antecipada para hoje às 3 horas da tarde entre os sindicatos, as empresas e a Justiça do Trabalho para tentar resolver toda essa questão. Enquanto isso, para quem vai andar de carro, a prefeitura liberou o rodízio de veículos e também as faixas de ônibus para que os automóveis possam circular. Marcelo.
Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir o Zé Maria. Zé Maria, essas multas aí que são aplicadas aos sindicatos, é mais fácil encontrar uma mula sem cabeça, o boitatá, o ET de Varginha, do que as entidades pagarem essas multas aí. Isso é histórico, né? Eles não seguem mesmo as determinações da justiça e fica tudo por isso mesmo. E é fácil fazer greve também, né, Zé Maria? Deixando 1,5 milhão a pé, né? Depois de ter conseguido, há uma semana atrás, um reajuste aí de 13%. Quais categorias conseguiram reajuste em 2022, né, Zé Maria? Pois é, olha, essas multas e os dias não trabalhados já é tradicional, né? Isso é negociado depois, no final da greve, se vota um acordo e se perdoa multas e os dias não trabalhados. Essa é a lógica, sempre aconteceu e os dirigentes pensam nisso. Marcelo, o direito de greve, ele é constitucional, ele é garantido pela Constituição. Eu assisti aqui vários julgamentos de greves, várias greves, e aprendi o seguinte: a greve é um artifício extremo, um direito, mas um artifício extremo pelo efeito colateral. Prejudica muitas pessoas, toda greve prejudica. Mas quando em serviços essenciais, como por exemplo ônibus, olha aí as imagens, acaba prejudicando o cidadão, o usuário. Então a greve deve ser um direito para situações extremas, né? Extremas, e nunca com a participação de empresários, o que é proibido, é o chamado lockout, né? E, geralmente, greves assim contam com a participação dos empresários, porque eles ameaçam também os governos e que recebem aumentos e repasses para garantir reajustes, ou seja, há um certo entrosamento ali entre empresários e os sindicatos de trabalhadores. A greve em serviço essencial, ela é regulamentada e é preciso cumprir a lei, ou seja, manter o mínimo de funcionamento do serviço público, porque afinal o cidadão que está precisando de trabalhar, precisando ir no médico, precisando andar, né? Todos têm, ninguém sai de casa à toa para passear, todos têm uma obrigação, todos têm um objetivo e todos prejudicados. Então é preciso ter rapidez na solução desse problema e não abusar do direito de greve, que deve ser um direito usado assim na extrema necessidade, porque se trata de uma ruptura do contrato de trabalho. Durante a greve, eu aprendi isso aqui no Tribunal do Trabalho, né, o TRT, de que o direito de greve, ele suspende o contrato de trabalho. Durante esse tempo não se paga, não se demite nada. É o contrato de trabalho suspenso. E a partir daí renegociar. Veja que seriedade. E há, nos últimos dias, aqui em Brasília, um certo exagero no uso desse direito. E a gente vê, Marcelo, que é só em áreas assim, essenciais, que se faz greve. Ninguém vê fazendo greve numa área privada, onde não há demanda por funcionários públicos. Enfim, é um direito que está sendo mal usado no Brasil. Acho que tem que ser regulamentado, mantido para extremos e não banalizado.